Rosana, o que acontece conosco é o seguinte: ao longo de toda a história da humanidade, e você pode procurar qualquer momento da história, em qualquer cultura, em nenhum lugar do planeta, e não tenho medo de errar, o homem em nenhum lugar, em nenhuma época, se estabeleceu sem uma relação religiosa. Qualquer povo, medo, persa, cretense, caldeu, egípcio, romano, grego, esquimó, os nossos indígenas daqui da América do Sul, os incas, os astecas, os maias, pode pegar qualquer um, sem medo de errar. Todos, sem exceção, tinham religião. E isso é muito curioso, porque eram povos que não tinham contato entre si, mas todos tinham essa mesma verdade. A ideia de um criador, da ideia da existência da alma, a ideia de um código de conduta que esse criador tinha oferecido às suas criaturas. E, por fim, um julgamento que acontecia após a morte, que levava os bons para um lugar bom e levava os ruins para um local mais complicado. Então, isso estava no ideário humano o tempo todo. As religiões, elas realmente foram usadas muitas vezes como instrumento de dominação, de opressão, de alienação, de formas de se explorar pessoas. E durante um bom tempo, a história da Europa esteve muito marcada por uma presença muito ruim que a religião exerceu sobre todos nós. Mas, apesar de todos os defeitos que a religião possuía, ela tinha uma virtude extraordinária. A grande virtude que as religiões, com todos os defeitos que você possa dizer, todos, a opressão, a alienação, pode colocar todos, mas ela tinha uma virtude interessante. Ela dava ao homem um sentimento de esperança. Porque a gente passava pelo sofrimento e dizia: eu sou pobre, mas Deus está vendo. Eu tenho sofrimento, mas o Senhor vai cuidar de nós. Porque quando eu morrer, os bons vão para um local bom. Então, havia compensações. Eu não precisava procurar a felicidade terrestre. Eu não precisava ter os bens da terra para ser feliz, porque aqueles que não tivessem os bens na terra teriam os seus bens no céu. Então, havia dentro do ser humano um conjunto de pensamentos que nos confortava diante dos nossos processos de sofrimento. Mas o que foi que aconteceu no século XIX? No século XIX, finalmente, a ciência e a filosofia se desamarraram, porque a religião tinha amarrado as duas. Elas soltaram as suas amarras e elas se vingaram da religião. Elas apunhalaram a religião e expulsaram a religião do pensamento humano. Observe dentro das academias quais são os que defendem a ideia da existência de um criador. Observe como a nossa ciência, ela é absolutamente negacionista em termos da existência de algo fora da matéria. Experimente fazer um trabalho científico para dizer que existe vida após a morte e ver como a academia reage contra você. Agora faça um experimento para dizer que não existe vida após a morte e veja quantos aplausos você vai levar. É porque o pensamento humano está dominado pela ideia do materialismo. E isso decorre pela mágoa que a ciência e a filosofia têm da religião, pelos múltiplos séculos de tortura que a religião oprimiu e aplicou sobre elas duas. Então, no século XIX, nós construímos a primeira vez na história da humanidade uma sociedade sem Deus. Nós tiramos Deus da nossa percepção de vida. Apresentamos uma série de filósofos no século XIX que questionavam a religião, que questionavam a espiritualidade, que questionavam a vida fora da matéria e, com isso, aplicaram seus conceitos na tentativa de destruir a religião. É certo que a religião tinha defeitos, mas a espiritualidade não tinha. A religião podia ter, mas o pensamento de espiritualidade não era errado. Mas nós destruímos as duas. Nós amordaçamos a religião e amordaçamos a espiritualidade.
E ainda tivemos a coragem de dizer que o homem do século XX seria um homem mais feliz, porque ele não estaria mais iludido pelos conceitos que as religiões apresentavam para eles. Está aí o resultado. Quer saber o que é uma sociedade sem Deus? Olha em volta. É esse o resultado que nós temos. Nós retiramos todas as possibilidades de esperança. Os homens passaram, então, a transferir todos os seus ideais de felicidade para cá. Eu tenho que ter o carro melhor, tenho que ter a casa mais bonita, tenho que ser a pessoa mais bonita, eu tenho que ter o marido mais bonito, eu tenho que ter tudo, porque a felicidade tem que ser gozada aqui. O meu corpo não pode envelhecer, então eu tenho que estar sempre lindo, maravilhoso, né? Tenho que estar com 80, mas com um corpinho de 20. Eu tenho que ter toda uma busca de felicidade no presente. Porque, nesse conceito, não existiria amanhã, não existiria vida após a morte. Dentro dessa ideia, o que tem que ser vivido é aqui. Então, a consequência disso é que a nossa sociedade não consegue oferecer felicidade. Nós não conseguimos ter isso que as pessoas estão buscando. Então, nós sempre tivemos conflitos do ponto de vista espiritual. Nós não somos almas que ficamos conflituadas agora. Dores, conflitos de outras existências, tramas do passado, as almas sempre tiveram. O problema é que a fé segurava os nossos momentos de crise. A fé dizia, Deus está vendo. Eu não tenho mais isso. A nossa juventude não tem mais aquele fervor de fé. Nós não temos mais aquela coisa assim, a minha fé é uma fé inquebrantável. Nós quebramos isso. Dentro do seio familiar, a gente não está conseguindo transferir essas verdades para os nossos filhos. Por quê? Não vou dizer que seja culpa dos pais. É culpa dos pais. Não, nós estamos vivendo uma sociedade inteira assim. Inteira desse jeito. É uma sociedade inteira que empurra na mesma direção. Mesmo que os pais digam, meu filho, não faça isso não. Não faça mal a ninguém, que isso não é bom. Ah, não tem nada a ver isso aí. Por quê? Porque nós estamos imersos numa sociedade utilitarista, uma sociedade que está preocupada apenas com o agora. E para piorar a nossa situação, se isso já não fosse ruim, para piorar, nós recebemos as redes sociais. As redes sociais alargaram os nossos referenciais ao infinito. Porque antigamente a pessoa mais rica que eu conhecia era aquela lá da esquina que morava naquela casa bonita. A menina mais bonita era aquela que, coitadinha, que estudava na mesma escola que eu. Hoje não é mais. A mulher mais bonita, uma mulher que eu nunca vi, só vejo as fotos dela no Instagram, por sinal estão todas retocadas com Photoshop, e essa mulher aparece com fotos maravilhosas, ela tem um glamour, ela tem tudo perfeito, o olho, a boca, o nariz, as pernas, tudo, ela é lindíssima, ela é perfeitíssima, só que essa pobre coitada nunca tomou uma tigela de açaí na vida, nunca tomou. Nunca comeu um acarajé inteiro, entendeu? Ela nunca se deu ao luxo de comer determinadas coisas. Vive em função de um estereótipo e às vezes as próprias fotos são retocadas. Elas mesmas também são infelizes. Elas aparentam que são felizes, mas estão todas também destruídas porque falta ao homem o essencial que é a espiritualidade. Eu não estou dizendo que a religião fará tanta falta para a humanidade. Pode ser que a religião não faça tanta falta. Mas sem espiritualidade, eu assevero para vocês, é impossível viver sem uma conexão com o divino. As religiões fazem isso muito bem. Mas eu não preciso necessariamente de uma religião para me conectar ao sagrado. As religiões deveriam ter feito isso, mas elas falharam nesse ideal. Elas criaram tantos rituais, tantos paramentos, tantas liturgias, que esqueceram de cuidar do homem. Aí sabe o que aconteceu? Nós mergulhamos numa sociedade materialista e agora, mais recentemente, nós estamos carentes de Deus, carentes de espiritualidade. E nós estamos procurando pelas portas dos fundos aquilo que a religião não nos deu. E nós estamos encontrando as respostas que a religião não nos ofereceu a partir de uma onda de pensadores que vem surgindo nos últimos tempos, que são o pessoal da autoajuda. O que a autoajuda faz? Ela resgata em nós os bons sentimentos que as religiões deveriam ter
despertada em nós. A importância do perdão, a importância do amor. Isso tudo é matéria das religiões, mas é a autoajuda que está resgatando. E você vê no WhatsApp as pessoas trocando mensagem, falando disso, daquilo, porque nós temos necessidade de viver o espiritual. Nós somos filhos da luz. Não tem como a gente viver divorciado disso. Nós precisamos redescobrir o sentido da vida. Existe, portanto, uma busca hoje que está crescendo de perceber a espiritualidade por caminhos que não são os religiosos. A ciência está cada vez mais próxima de perceber isso através das experiências de quase morte, do estudo da própria mediunidade, e agora dentro de uma área nova que o pessoal tem falado muito, que é a tal da física quântica, em que está se descobrindo que tudo está interligado, que nós estamos interligados com tudo, e que os meus sentimentos interferem no meio ambiente, e que aquilo eu não consigo... se alguém passa fome em algum lugar do mundo, e essa onda de dor me atinge, e que eu preciso me ver como coletivo para que eu consiga resolver, de certa maneira, os grandes conflitos que a humanidade tem. Nós estamos redescobrindo por uma via diferente aquilo que as religiões diziam desde o começo, que nós estamos todos interligados. A ciência agora, negando a religião, fugindo de tudo que a religião falava, está chegando às mesmas conclusões. Só que, no meio de toda essa loucura, estamos nós, depressivos, ansiosos, angustiados. Por quê? Porque as crenças que nós temos não estão nos fazendo felizes. E aí você me pergunta, o que fazer num cenário como esse, com tantas dores, com tantas tristezas? É preciso que a gente consiga sair do fosso que nós caímos. Depressão é um buraco. Isso é que é uma depressão. Uma depressão é um buraco. Então, cair em depressão é cair num buraco. O que a gente tem que fazer? Sair. Nós temos que conseguir sair. Quando o buraco é raso, a gente sai sozinho. Quando o buraco é fundo, precisa de ajuda. Alguém tem que descer com uma escada para nos buscar. E quem nos busca? Nós temos 5 elementos que nos buscam. Primeiro, Marinha, Exército, Aeronáutica, Bombeiro e PM. Quem é a Marinha? A Marinha é o psicólogo que vai cuidar das nossas lágrimas. Porque quando a gente vai para a guerra, a gente vai com todas as armas. Ninguém vai só com marinha para a guerra. É uma guerra, a gente vai ter que ir com todos os instrumentos. Então, a marinha que vai cuidar das lágrimas da gente. O exército, que é o psiquiatra, que às vezes vai entrar com alguma medicação para nos ajudar, porque ele cuida do território. A fé, porque é importantíssimo a fé para que a gente consiga fazer. Isso é a aeronáutica, que cuida daquela coisa mais etérea, mais sutil. Quarto, é a PM é a família que vai nos... Bora, levanta, sai minha filha, vai para fora, vai lavar essa calçada, vai me ajudar aqui, vai trabalhar a família para retirar a pessoa. E o quinto, que são os bombeiros, que são os amigos. Então, são psicólogo, psiquiatra, a fé, família, amigos. A gente precisa disso para que a gente consiga sair dessa condição que nós estamos, que a depressão nos empurra. Tanto a depressão como os níveis de ansiedade. Ansiedade, na verdade, Rosana, é você não querer estar ou naquele lugar ou naquele tempo. Então, você quer fugir do tempo ou fugir do espaço. Isso gera ansiedade. Eu não quero estar aqui, eu não quero estar nessa hora. Ansiedade. Então, nós não estamos aceitando a realidade da vida. O grande foco que a gente tem que fazer, portanto, é tentar sair disso. E a chave para sair dessa questão está na relação com o próximo. Os espíritos nos dizem que quando nós nos fechamos no nosso sofrimento, na nossa dor, quando nós nos isolamos do nosso sofrimento e não queremos mais ver ninguém, ficar só conosco, nós nos trancamos dentro de uma bolha de dor. E cada vez mais as nossas dores se tornam maiores e nós caímos no fosso da depressão. Como fazer? Fazer o processo inverso, sair para o mundo, perceber que eu preciso me conectar com os outros, que eu preciso sentir a vida. Quanto mais eu ajo no sentido de procurar os outros, de ajudar os outros, eu me conecto com a onda de amor que existe no mundo. Ela é real, ela não é imaginária. Existe uma onda de amor que circula o mundo. E quando eu faço o bem, eu sintonizo com a onda de amor. E essa sintonia
equilibra minhas emoções e equilibra meus níveis de serotonina, de endorfina, de um monte de coisa, que faz com que eu saia dos meus estados de depressão. Às vezes preciso de medicamento, mas às vezes só de eu fazer a saída de mim para ir ao encontro do outro, já me faz bem. Eu preciso sentir que eu sou útil. Eu preciso sentir que eu posso ajudar. Eu preciso sentir que perto do meu leito de queixa existem pessoas que estão precisando de ajuda e que eu posso ser útil. Quando eu descobrir isso, eu sintonizo com essa rede extraordinária de amor que circunda a Terra e me fortalece por dentro. Não é religiosamente, é espiritualmente. A gente recebe uma energia de espiritualidade que não precisa dizer que não, agora eu sinto Deus. Não é isso. Eu sinto força interior. Eu posso até continuar sem a sensação da presença de um Criador, mas eu tenho força na minha alma. E depois essas conexões com o mundo espiritual vão se aprofundando. Mas é necessário que eu saia do meu casulo e faça alguma coisa para que eu consiga me libertar. Se eu ficar dentro do meu casulo, eu nunca me liberto. Eu nunca me salvo dessa situação de opressão que eu estou. Eu preciso ir ao encontro do outro, porque é o exercício do amor que vai me libertar da condição que eu estou. Eu poderia falar mais muito sobre essa questão, mas eu vou resumir só numa frase. Fora da caridade não há salvação. Não tem como a gente sair desse processo de depressão se nós não descobrirmos a importância do outro nas nossas vidas.